Professora Milena, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, curso de Biologia, ok? Nós vamos explicar para vocês a relação de insulina, glucagon e a glicemia sanguínea, ok? Dá um like aí, dá uns likezinhos aí, marca o seu amigo, inscreva-se no canal, vem seguir a gente aqui no YouTube. Funciona assim. Nós temos um órgão chamado de pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista. Ele tem a porção exócrina e a porção endócrina. Nós explicaremos a porção endócrina, chamada de ilhotas de Langerhans, ok? A origem dele é a endoderme. O pâncreas, ele reage, ele regula a glicemia sanguínea. Então, a glicemia sanguínea é regulada pela porção endócrina do pâncreas, pelas ilhotas de Langerhans. Funciona assim. Quando nós comemos, o alimento passa pela boca, pelo estômago, pelo duodeno, ele é quebrado, ok? E ele é absorvido. E isso faz com que a glicemia sanguínea aumente, faz com que nós façamos hiperglicemia. Então a pergunta é, qual paciente faz hiperglicemia após uma refeição? Todos. A hiperglicemia estimula o pâncreas, especificamente a ilhota beta, que produz um hormônio proteico em hiperglicemia chamado de insulina. A insulina, aqui está o sangue, aqui está a glicose e aqui estão algumas células, representadas em tecidos diferentes. Se for um neurônio, por exemplo, não há necessidade do hormônio insulina para que essa glicose entre no neurônio. Mas existem células com proteínas, com receptores para o hormônio insulina. É necessário a insulina, é necessário que a insulina se encaixe na proteína e no receptor para que aconteça uma difusão facilitada, para que a permease carregue a glicose para dentro do quê? Da célula. Então, a insulina, ela atua em 3 células, ela tem receptor em 3 células. A insulina possibilita a difusão facilitada em 3 células. Ela possibilita que o fígado absorva a glicose, que o músculo absorva a glicose e que o tecido adiposo absorva a glicose. Quanto mais glicose tem na corrente sanguínea, quanto maior a curva glicêmica, maior a curva de insulina. Mais tem insulina, mais entra glicose no fígado, no músculo e no tecido adiposo. Dentro do fígado e dentro do músculo, a glicose pode ser utilizada e pode ser convertida em outras coisas, como por exemplo gordura. O fígado, quando você come muito açúcar e tem uma dose muito alta de insulina, pode fazer esteatose, que é gordura no fígado. Mas em geral, a glicose que entra no fígado e no músculo consegue ser estocada no glicogênio. Você consegue guardar várias glicoses numa molécula grande de glicogênio. E esse processo chama glicogênese, a origem do glicogênio. Já no tecido adiposo, a glicose pode ser queimada e pode ser convertida em tecido adiposo, em triglicerídeo. Então, a insulina possibilita a glicogênese, que é a formação do glicogênio no fígado e no músculo, e a lipogênese, que é a síntese de tecido adiposo, ok? Dentro do que? Dos adipócitos. São as 3 células alvo da insulina, que tem receptor na proteína, que favorece a absorção de glicose. Não vai interferir na absorção de glicose da hemácia, não vai interferir na absorção de glicose do neurônio. É fígado, músculo e tecido adiposo. Combinado? Com o passar do tempo, nós entramos num quadro de jejum. Então você diminui a absorção de nutrientes, porque o intestino está vazio, você diminuiu a síntese digestória. E nós precisamos manter a norma glicemia, nós precisamos manter 90 glicoses por milímetro cúbico na corrente sanguínea para manter as células funcionando, principalmente o cérebro. Então, em jejum, para manter a norma glicemia, o jejum estimula a célula alfa do pâncreas, porção endócrina, ilhota alfa, que sintetiza uma proteína chamada de glucagon. Então, o macete é: a beta produz insulina, consoante volta procura vogal. A alfa produz a consoante. Então é assim, ó, consoante busca vogal, vogal busca o quê? Consoante. É só um macetinho para guardar que o A busca o G, né? O A busca o G e o B busca quem? O I. Sempre tem que ter uma consoante com uma vogal. A insulina começa com vogal, I, vai buscar a consoante, que é o quê? Beta. Glucagon começa com G, que é consoante, busca uma vogal, que é o quê? Alfa, que seria o A. Combinado?
O glucagon, ele atua em jejum. Ele vai apenas no fígado, ao fígado. Apenas o fígado tem receptor para glucagon. E dentro do fígado, o glucagon consegue quebrar o glicogênio estocado, que é uma macromolécula, um polissacarídeo, e devolver a glicose para o sangue, para manter as 90 de normoglicemia. Então ele faz a glicogenólise. Glicogenólise é a quebra do glicogênio hepático, devolvendo a glicose para onde? Para o sangue, para manter a normoglicemia. Como o estoque de glicose dentro do fígado está diminuindo com isso, o glucagon estimula o fígado a produzir glicose a partir de outras moléculas, a fazer desaminação, a tirar o grupo amina do aminoácido e converter em glicose. Então você consegue fazer um ácido pirúvico, um piruvato ser convertido em glicose, você consegue fazer um lactato ser convertido a glicose, você consegue fazer um aminoácido ser convertido em glicose. Para compensar, para suprir, para substituir esse glicogênio, essa glicose que está sendo consumida. Que é um processo de neoglicogênese ou gliconeogênese, uma outra molécula sendo convertida em glicose. Combinado? Então olha para mim, comeu, aumentou a glicemia sanguínea, quem você chama? Insulina, quem produz? A beta. A insulina enfia a glicose onde? Músculo, fígado e tecido adiposo. No músculo e no fígado você faz glicogênese, você estoca e faz o glicogênio. No tecido adiposo você faz o quê? Lipogênese. Entrou em jejum, glicemia caiu, você estimula o pâncreas, a ilhota o quê? Alfa, produzir o quê? Glucagon. Ele vai apenas onde, gente? Ele vai apenas no fígado, só no fígado. O glicogênio do músculo é só para contração. Tecido adiposo, só em jejum extremo. Então ele vai no fígado, ao fígado. E ele quebra o glicogênio estocado no fígado, glicogenólise, e devolve a glicose para o sangue, para manter a norma glicemia, 90. Ok? E ele consegue estimular o fígado a originar glicose a partir de outras vias metabólicas, que é a neoglicogênese ou gliconeogênese, que é uma nova glicose. Combinado? Essa curva você não pode perder. Você tem que entender que você comeu a glicose no sangue ao longo do tempo, que você vai absorvendo gradualmente, vai fazendo hiperglicemia, glicose no sangue. Então eu passo 1. Você comeu, fez hiperglicemia, a beta estimulou quem? A insulina. O que a insulina vai ser? Hipoglicemiante. Observa que a glicemia começa a cair, ok? Então, junto com a glicose, sobe a insulina. Então, ela vai colocar a glicose no fígado, no músculo e no tecido adiposo. Então, aqui é a curva da glicose, da insulina estaria aqui, juntamente, ok? E aí, você no fígado e no músculo vai fazendo glicogênese e no tecido adiposo lipogênese. Chega um momento que você faz um quadro de jejum. A glicemia cai abaixo de 90, ok? Quem você estimula? Alfa-glucagon, 3. Combinado? Onde o glucagon vai? Ao fígado. E consegue arrumar a glicose para manter a norma glicemia. Então ele faz glicogenólise hepática e neoglicogênese ou gliconeogênese. Essa curva é muito importante. Combinado? Eu só quero te mostrar uma coisa. Quando você olha para um alimento de açúcar branco, refinado, quando você olha para um arroz, quando você olha, não sei, para um leite condensado, para um pão francês, vamos pegar pão francês e um pão integral. Quando você olha para o pão francês, isso aqui vai ser a glicose no sangue. Eu quero que vocês entendam isso. O pão francês rapidamente sobe. E com isso, ele gera rapidamente uma subida de quem? Da insulina. O que faz ele desabar. E a insulina também o quê? Desabar. Isso aqui é ao longo do quê? Do tempo. Então, o açúcar branco refinado, ele aumenta rapidamente a glicemia sanguínea, ele aumenta rapidamente a curva da insulina, ok? E ao mesmo tempo, se tem muita glicose, tem muita insulina, mas aí entra de uma vez. Então eu estou fazendo muita glicogênese e eu estou fazendo muita lipogênese. Combinado? Agora eu quero que você olhe o pão integral, o alimento integral rico em fibra, que são substâncias que não são digeridas. Elas vão, então aqui está o intestino, aqui está o açúcar e ele tem fibra ao redor. Você vai ter dificuldade para quebrar e dificuldade para o quê? Absorver. Você vai absorver com mais dificuldade, gradualmente. Às vezes ele é até mais calórico. Mas olha o que vai acontecer. O que é isso, Milena? É a curva de glicose no sangue.
ela não tem um pico tão acelerado. Ela dura mais tempo, uma glicemia alta. Você está vendo que essa daqui sobe rápido e desce rápido. E tudo vira tecido o quê? Adiposo. Essa daqui, como vai absorvendo menos glicose mais gradativamente, ok? A curva da insulina, olha a insulina. A insulina pode até subir, mas ela sobe tanto, ela é menor? Menor. Então você vira essa banha aqui, ó, esse tecido adiposo aqui, para formar isso aqui, a glicose vira tecido adiposo de uma vez. Ok? Para virar tudo isso aqui de tecido adiposo, tem que ter muita o quê? Insulina. E para ter tanta insulina, o açúcar era refinado ou integral? Refinado. Vocês entendem isso? Porque o integral, ele consegue permanecer na corrente sanguínea, porque não tem tanta insulina, então não entra tanto no fígado, no músculo e no tecido adiposo. Então ele deixa a gente com glicose para pensar, com glicose para fazer outras atividades que não seja glicogênio e o quê? Tecido adiposo. Eu estou me fazendo entender? Existe uma doença com alteração nessa curva, que é a diabetes mellitus. A diabetes mellitus, aqui, ou mellitus, será explicada de uma forma genérica e será utilizado um paciente que acabou de descobrir a doença. Então, um paciente que não está tratado. Vocês entenderam isso? Ele vai ter alteração na insulina, então hormônio proteico. Essa alteração pode ser tipo 1 ou tipo 2. Lembrando que isso é para o vestibular. A tipo 1 é a diabetes mellitus juvenil, autoimune. Ela é juvenil porque geralmente ela acontece até os 30 anos, apesar de nós termos casos tardios, mas é uma média. Autoimune porque o seu corpo produziu anticorpos e ele foi até o pâncreas e destruiu as ilhotas beta. E você parou de produzir insulina. Tipo 1. Você se tornou insulino dependente desde o início. A tipo 2 é uma adquirida. Ela pode ser adquirida geneticamente porque você até tem insulina na corrente sanguínea, mas as suas células estão perdendo quem? Os receptores. Ou por sedentarismo, porque a insulina precisa do GAD, que é uma molécula para absorver a glicose, e isso só é produzido na atividade física. Ou por obesidade, porque produz a resistina que tampa. Enfim, os seus hábitos e a sua genética fará com que você adquira isso ao longo da vida. Veja que os dois são adquiridos, só que a gente usa adquirido só para o tipo 2, para dizer que não é autoimune. Mas nos dois casos, eu vou ter dificuldade da ação da insulina e a glicose ficará permanente onde? No sangue, caracterizando o quê? Uma hiperglicemia. Vai ter tanta glicose dentro do sangue, tanta glicose, que essa glicose passa para o rim e não consegue voltar totalmente para o sangue. Ela começa a sair no xixi. E é o quadro que a gente caracteriza como glicosúria. Essa glicose alta no sangue, que acaba sendo filtrada e saindo na urina, puxa água, que é o que nós caracterizamos como poliúria, muita urina. Você desidrata, você está perdendo muita água na urina, você tem muita sede, você tem polidipsia, você está desidratado. Paciente que vai descobrir a diabetes tipo 1, principalmente esse quadro de diabetes tipo 1, é que está sendo quase descoberto, né? Ele está completamente desidratado. Ele vai chegar no hospital, você tem que hidratar ele porque está desidratado. As células estão em jejum. Observa que a pessoa está comendo, mas a glicose está ficando na corrente o quê? Sanguínea. A pessoa não está em jejum, mas a célula está o quê? Em jejum. Então a pessoa tem polifagia, a pessoa tem muita fome, porque a célula está em jejum. A pessoa não, mas a célula está. Você come, mas não chega na célula. Que são os 3P. Poliúria, polidipsia e polifagia. Muito xixi, muita sede e muita fome. A pessoa tem um emagrecimento súbito. Então, em pouco tempo, em 1 ano, ela vai perder muitos quilos, muito peso. Porque como a célula não está recebendo glicose, a célula está queimando o tecido o quê? Adiposo. E isso é muito preocupante. Porque a queima do tecido adiposo produz corpos cetônicos, que são componentes que podem até manter o cérebro vivo por um período de 24 a 48 horas, podem ser convertidos em glicose. Mas depois disso, eles são ácidos, eles modificam o pH do sangue, eles interferem no sistema nervoso. Então, o paciente tem síndrome o quê? Metabólica, ele tem corpos cetônicos na corrente sanguínea por queima desse tecido adiposo, desse emagrecimento. Ele tem hálito cetônico, ele tem cheiro, você chega perto da pessoa, a pessoa exala cheiro de fruta, que são esses corpos cetônicos. Combinado?
Professora Milena, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, obrigada por acompanhar.